Olá, está começando agora mais um programa Saco de Gatos, esse programa que a gente faz aqui na Editora Alameda, com os nossos autores biografados, para falar dos livros da Alameda, para falar dos lançamentos e, às vezes, também de livros que estão aí no catálogo com uma boa história. A gente vai receber hoje uma biografada, Vanderlan Bolzani, química, um dos grandes nomes da química brasileira, que agora tem a sua história contada por Diginane Lima no livro Vanderlan Bolzani, os múltiplos eus da cientista que conquistou o mundo. A gente começa logo depois. Na verdade, eu já chamei a vinheta, então eu vou chamar a Vanderlan para o palco. Bom dia, Vanderlan, tudo bem? Bom dia, Haroldo. É uma satisfação aqui conversar um pouquinho com você sobre a vida dessa nordestina. Eu sou farmacêutica de graduação, é que eu passei a vida estudando química. Então, eu vou começar perguntando a sua trajetória. Como é que você foi parar nas ciências duras? Como é que você foi parar nesse campo? É uma história um pouco interessante. Na realidade, eu sou nordestina. Meu pai é um descendente de indígena. Ele brilhante, mas ele falava que ele era analfabeto. Mas ele era brilhante. Então, eu era fascinada como é que uma pessoa dizia que era analfabeta e sabia fazer tudo que era tabuada e explicar para os filhos. E ele falava que nós não éramos filhos de coronéis, que naquela época eram as pessoas ricas da região Nordeste, tínhamos que ser letrados. Ele não falava estudados, letrados. E que se dependesse dele, todos os filhos tinham que estudar para serem bem-sucedidos. E eu era muito levada, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu acho que foi nesse momento, ainda muito criança, nas primeiras letras, ele mudou para uma praia chamada, que era o Porto, a cidade portuária de João Pessoa, foi trabalhar lá. Ele era um mecânico de motor diesel altamente especializado, então ele era bastante requisitado. E nesse período, para morar lá, a cidade era muito feia e tinha uma praia linda, chamada Praia Formosa, que tinha aqueles casarões de frente para o mar, debaixo de coqueiros. E nós fomos morar numa dessas casas. E aí ficava muito longe para ir estudar na cidade, porque eu estava na idade de começar, chamava jardim de infância, não era, nem lembro mais como é que era o nome que chamava. E a minha mãe achou muito ruim que eu fosse sozinha, uma criancinha, dentro de um carro que carregava as crianças, chamava Marinette, que era uma de madeira. E isso eu nunca vou esquecer, eu falei isso no meu memorial de livre docência de titular. Caminhando na praia, aí a gente passa numa portinha azul, numa casinha branca, e estava escrita Colônia de Pescadores, Escola. Estava fechada, e aí a minha mãe foi lá outra hora e conversou com a professora. Então ela falou: minha filha, você vai ser alfabetizada aqui, você não vai sair de perto da sua mamãe. E eu fui alfabetizada aí quase 1 ano nessa escola. Eu fiz até um poema para a minha primeira professorinha. Então, eu acho que deve até estar nessa biografia, porque eu mandei alguns poemas que eu escrevo para a Dinane. Uhum. E esse é uma coisa que eu, agora aposentada, vou pensar se eu vou escrever um livro de poemas. Eu gosto de fazer poesia. Essa história é super bonita, você conta, né? É um dos capítulos do livro,
Mas como é que foi a passagem dessa menina que foi estudar ali na Praia dos Pescadores para a ciência dura? Esse caminho, depois das primeiras Ah, letras. sim. Esse caminho, lógico, eu era estudiosa, meu pai sempre falou que queria que os filhos estudassem, estudavam em escola boa. Eu sempre estudei escola pública, com exceção de quando nós estávamos em Cabedelo e mudamos para João Pessoa, devido ao período escolar já ter vencido, e eu fui estudar numa escola montessoriana, que é uma escola muito rígida, particular, mas eu fiquei um ano. Então, na verdade, eu quando, essa história de escolhas, eu comecei fazendo medicina. Eu passei no vestibular para medicina, porque naquela época, eu acho que para a maioria das famílias, fossem ricas, classe média ou pobres, queriam filhos médicos, engenheiros e advogados. Então, eu decidi que eu ia fazer medicina, meu pai ficou muito feliz, estudei muito, muito, porque medicina é um curso muito concorrido. No Brasil inteiro, em todas as escolas, sejam federais, sejam estaduais. E eu passei na medicina. Eu fui contemplada, entrei na medicina. Naquela época fazia-se o ciclo básico de 2 anos, para depois começar a fazer as matérias mais específicas. E eu comecei a cursar com uma grande amiga minha, que fala nesse livro, Lúcia Maria Almeida de Ataíde, que já tinha irmãos médicos e queria também ser médica, e começamos a estudar na escola. Só que nesse período, para fazer vestibular, você tem que ter uma escola boa, a vida inteira, hoje e no passado também. E lá em João Pessoa teve uma experiência. Eu estudei numa escola pública, que era o Liceu Paraibano, que até hoje é uma tradição. E nesse período, quando já estava para terminar o colegial, que era científico ou clássico na época, quem ia fazer medicina ou engenharia, as áreas duras, era científico. Surgiu na Universidade Federal tipo um cursinho, uma escola preparatória com 50 alunos do clássico e 50 alunos de científico. E eu fiz essa prova e passei. É como se eu tivesse feito o cursinho. Eu fiz o colégio universitário, chamava-se colégio universitário. E aí eu entrei na medicina, não gostei, fiquei meio preocupada de falar para o meu pai. A minha mãe me deu a maior. Imagina o susto dele quando você falou. Aí a minha mãe, sempre uma mulher muito especial e guerreira, delicada, ela falou: não, tem que fazer o que gosta. Eu vou falar com seu pai. E aí eu tranquei a matrícula na medicina, porque não tinha certeza, era muito jovem, e fiz vestibular para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E eu tirei em quarto lugar. Entrei na farmácia e eu era apaixonada por química orgânica. Talvez foi esse o maior impacto de ter, quando entrei na faculdade de farmácia, de ter feito esse ciclo básico de química orgânica, tinha um professor maravilhoso, eu fiquei apaixonada, aí eu não quis mais voltar para a medicina, aí continuei. Eu acho que não foi uma coisa muito saudável, não tenho nenhum arrependimento, foi um aprendizado enorme, eu tenho uma noção bastante ampla, que eu acho que é importante para qualquer área, dos cursos básicos de medicina, como fisiologia, anatomia, uma série de cursos que é importante para o conhecimento, principalmente de quem é farmacêutico. E eu fiz o curso de farmácia, e durante este curso, um dos professores, que dava aula de química orgânica, ele tinha feito mestrado aqui no Instituto de Química da USP, em São Paulo, capital. E ele falava: você tem tudo para continuar estudando. Então, se você quiser continuar e fazer um mestrado em química, eu vou te dar alguns contatos.
E eu acho que será muito importante, porque eu só tirava nota muito boa na parte de química. Eu sempre fui muito estudiosa, o meu histórico escolar sempre foi bom, mas eu tinha paixão pela química. E Sempre foi gostou de tirar nota alta. então, e eu acho que foi assim que fui dirigida para estudar química, mesmo sendo uma farmacêutica. Até porque é muito importante, porque a química farmacêutica e o profissional de farmácia, se ele não vai montar laboratório de análises clínicas, mas mesmo assim é importante saber química, a atividade farmacêutica no setor industrial é muito importante. Na indústria de medicamentos, de alimentos, de suplementos alimentares, é uma noção, a química está em tudo, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, tudo que está em nossa volta é química. Tudo. Ô, Vanderlan, eu... Enfim, seu livro é um livro que conta a sua trajetória. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, que é qual foi a sua primeira grande pesquisa e qual a pesquisa que mais te toca hoje? Olha, a pesquisa, eu até escrevi, eu não sei se eu escrevi com muito detalhe nessa biografia, se eu fiz a entrevista com muito detalhe para a Dinane escrever, mas eu um dia desse escrevi aí um texto para um projeto no exterior. A parte que eu acho que mais me tocou assim, primeiro a minha orientação. Eu fui orientada pelo professor Otto Gottlieb. Esse país não tem história, por isso que eu acho que um livro desse pode até montar um pouco de história, que essa nova geração, muitos deles não sabem quem foi Otto Gottlieb. Um grande cientista do mundo inteiro e que estudava a química da vida, ele estudava a química de produtos naturais. E ele sempre falava que para entender a natureza tinha que saber química. E só entendendo a natureza você poderia conviver com a natureza de forma harmônica, explorando o que pode sem destruí-la e tendo dados para colaborar pela preservação da nossa natureza. E nós, aqui no país, temos 6 biomas distintos, que a maioria não sabe, mesmo já com diploma, que eu acho que eu chamo de os analfabetos funcionais, têm diploma, mas não sabem muita coisa do nosso país. Nós temos uma riqueza enorme. Então, isso começou nesse período de me interessar para estudar a natureza. E foi assim, com esse professor que veio para São Paulo, ele não estudou com o professor Otto, ele nem conhecia, mas ele veio fazer química farmacêutica. E é uma história triste que eu acho que eu conto no livro. Eu vim para São Paulo para trabalhar com Paulo de Carvalho, que era um pesquisador da química, que estudava química farmacêutica, que tem muita química orgânica. Só que uma semana depois que eu cheguei, ele teve um infarto fulminante e morreu. E eu fiquei completamente sem saber o que fazer, e o primeiro instinto foi mandar, naquela época a gente escrevia telegrama, mandar um telegrama para minha mãe, falando que eu ia voltar porque meu orientador tinha falecido. E aí é que eu vejo como a família é importante para o crescimento dos filhos. Ela falou: minha filha, fique firme e procure aí onde você está, e você vai achar alguém para orientá-la. Você não vai precisar voltar. Falei, mas nós não temos dinheiro, mas seu pai tem um pouquinho guardado, e se depender da gente, você vai ficar aí para estudar, porque é muito importante. Eu acho que para eles também. Tem uma filha que vinha para São Paulo estudar, porque hoje todo mundo anda de avião para baixo e para cima, mas naquela época era muito difícil vir para São Paulo estudar. Claro. E foi assim que eu vim. E aí, com essa instrução da minha mãe, eu
andei procurando no bloco 11, que era o bloco do Instituto de Química, que tinha vários pesquisadores na área de química, e uma das pessoas, chamada Mário Motidomi, que eu fiquei no laboratório dele, muito gentil, ele indicou o Otto Gottlieb e me apresentou ao professor Otto Gottlieb. Então, foi um momento marcante na minha vida, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira nordestina a vir estudar com o famoso Otto Gottlieb naquele momento. Valéria, você se tornou uma das grandes químicas, uma das grandes cientistas brasileiras. Como é que você vê a evolução da ciência brasileira e o posicionamento dela hoje no mundo? Olha, a ciência, eu falo sempre, né, que a válvula propulsora das grandes nações é um tripé, né? Educação, ciência e tecnologia. Quando a gente fala de educação, eu estou falando do processo amplo de você ter boa formação de toda a sociedade. Desde a formação básica, fundamental, acadêmica, para formar bons profissionais. Isso em qualquer nação desenvolvida, se você tiver muitos profissionais bem formados, o mundo atual, global, é importante, porque você precisa de conhecimento. Isso é notório. O Brasil, eu vejo o Brasil como uma potência ainda acadêmica e tecnológica na América do Sul. E com isso, por quê? Devido às nossas grandes universidades, que são as federais espalhadas nesse país continental, que tem que formam profissionais de excelência e com um critério de escolha de seus docentes também por concurso grande, assim como as estaduais, de algumas estaduais, que é o caso de São Paulo, que tem a Unesp, a Unicamp e a USP, 3 universidades de padrão internacional inquestionável, incluindo aí algumas federais. Rio de Janeiro, Minas, várias outras, Rio Grande do Sul, tem um ranking de universidades. Então, isso é extremamente importante. E desde quando, eu acho que foi em 1908, que se decidiu ter um primeiro tomo de como seria o desenvolvimento econômico deste país, que fala de extrativismo, isso é um traço de subdesenvolvimento. Porque você pode até produzir soja e vender soja no mercado internacional, como nós fazemos. Nós somos um grande produtor, talvez atual o primeiro exportador de soja para o mundo. Tem muita ciência envolvida nesse processo, que é uma coisa fascinante. Fixação de fabácea, de nitrogênio em fabácea, é o que fez a nossa soja ser hoje uma soja de padrão internacional. Isso foi pesquisa de uma cientista no passado. Se ela fosse americana ou se ela fosse europeia, chamada Joana Doberheim, ela seria prêmio Nobel. Ela não é prêmio Nobel, porque prêmio Nobel também é uma questão de Estado. Então, nós temos um Estado rico, poderoso, mas precisamos ainda de uma população minimamente instruída para saber escolher melhor seus governantes. Porque tem que ser uma prioridade. Seja conservador, não seja conservador, seja moderno, um governante que tem o olhar no desenvolvimento do país, ele investe muito, mas muito, muito em conhecimento, porque conhecimento é que traz tecnologia e inovação. Não é comum, não é fácil, porque o mundo é global, exige uma competição, mas o exemplo nós vemos hoje de China e Estados Unidos brigando. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma mão de obra cara, mandava tudo para fazer na China. Os chineses dominaram a ciência mundial e hoje eles são poderosos. Então, quem tem o poder da ciência, tem o poder do conhecimento,
é fascinante para promover a melhoria de uma sociedade. Isso é o meu ponto de vista, eu acho que de todos aqueles que estudam um pouco fora do ambiente químico e farmacêutico e médico, ou seja, entender um pouco da economia, um pouco da história, né? Tudo isso é extremamente importante. Nós avançamos muito, não resta a menor dúvida. Nós hoje somos um país que temos orgulho, eu tenho orgulho de ser brasileira com algumas coisas que nós produzimos aqui. A Embrapa, né? É fascinante, a Embraer, coisas, tudo isso é alta tecnologia. Porém, os investimentos atuais destinados à ciência e tecnologia, que faz a ciência ser poderosa, caíram. E toda pesquisa, seja científica, tecnológica, exige investimento, não é custo, é investimento. E os Claro. investimentos atuais são muito altos. E aí é onde está. Agora, o Brasil escolheu, você citou a área aí da Do soja, né? agro. Escolheu algumas áreas para investir e foi muito bem. Por que é tão difícil escolher outras? Falta recurso ou falta imaginação? Eu acho que falta um pouco de um olhar político para ampliar mais o horizonte, porque existem outras áreas que o Brasil é muito forte. Né? Por exemplo, agora com a pandemia. O Brasil tem uma tradição em vacinas, tanto na Fiocruz quanto aqui no Butantan. É uma história fascinante. Então, tem que fazer mais investimentos, com certeza. Os investimentos para ciência e tecnologia no Brasil, nesses últimos tempos, caiu, em vez de aumentar. E, durante o governo passado, ele caiu muito, muito, exceção de alguns estados, como eu estou no estado de São Paulo, eu faço pesquisa aqui, então a gente não sente isso, porque aqui temos a FAPESP. E a FAPESP tem uma verba destinada por lei, que foi aprovada ainda lá no passado no governo Carvalho Pinto, e isso é fascinante. Talvez falta ao Estado brasileiro fazer como a FAPESP. O Ministério de Ciência e Tecnologia, entre governo, saia governo, tem que ter um percentual X que é destinado à ciência e tecnologia. Talvez num momento tão. Porque o momento hoje é um momento de muitos desafios e de muitas incertezas. E por isso que acham que pesquisa, vai investir no nada, vai investir muito dinheiro, não vai dar em nada. E não é verdade. Você vai investir porque vai sempre conhecer alguma coisa, mas para você chegar no medicamento, chegar numa vacina, olha o investimento que as empresas fazem para chegar a esse nível. E é um investimento cumulativo, né? Você pode Cumulativo e ser que não dá longo. nada no ano que vem, não dá nada no outro, dá no outro, vai somando, chega uma hora, dá muita coisa, né? Claro, eu acho que é o típico do imediatismo de um país que ainda está em processo de desenvolvimento. Ele não é subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento. É o que nós sonhamos que seja, em algumas áreas, muito desenvolvidos. Não resta a menor dúvida. Né? Algumas áreas, nós somos excelentes, mas o país Vanderlan, é continental, é enorme. Você não pode. Isso também faz uma diferença. Uma coisa é você estar num país como a Finlândia, Dinamarca, outra coisa é você estar no Brasil. O Brasil é continental. Eu fui, semana passada, eu estava no meio da Amazônia, numa cidade chamada Tefé. Você não pode imaginar. Você chega lá, ou de 18 horas de barco ou de avião. Então, tem desafios enormes de maneira estrutural, de como se organizar. Você imagina escoar a produção de um lugar dessa natureza. claro. O Vanderlan, você tem um papel importante também na formação de mulheres cientistas. As mulheres são cada vez mais importantes na ciência brasileira. O que precisa ser feito para ampliar ainda mais a participação delas, especialmente nas ciências duras? Isso eu já faço há algum tempo, quando eu, além da parte científica, eu sempre me interessei em ser membro de alguma sociedade científica, porque eu acredito que a sociedade, por
englobar um número grande de profissionais das áreas é uma forma também de estar presente na política de Estado brasileira, né? Não só local, mas brasileira. Então, quando eu comecei na SBQ, na Sociedade Brasileira de Química, comecei lá na divisão de produtos naturais e cheguei a presidente. Eu fui a primeira presidente mulher da Sociedade Brasileira de Química. E porque a Vanderlã é uma nordestina ousada. Naquele momento, todos os vices, eu era vice-presidente, se transformavam automaticamente em presidente. E no ano que eu fui vice, vamos agora fazer uma reunião para pensar o próximo presidente. Eu, como vice, levantei a mão e a falei para os meus colegas. Como todos os meus colegas vices já foram automaticamente candidatos a presidente, eu sou mulher, mas também estou me colocando aqui que serei candidata à presidência. Todos aplaudiram. E desde esse momento, eu percebi que, lógico, o mundo ainda é muito voltado para os homens, né? As mulheres, elas avançaram muito quando nós olhamos o passado e agora o presente. Eu tenho dado muitas conferências sobre mulheres na ciência, estudei bastante, e aí eu falei, uma coisa que eu posso fazer é começar a fazer um trabalho para incluir meninas, para fazer com que as meninas que vão para a universidade tenham esse olhar de não que de serem também projeções que sejam bem-sucedidas, e porque a competição lá em cima, mesmo que seja grande, ela é muito saudável. E por que não a competição de homens e mulheres, onde todos os dois poderão trabalhar juntos para ter um mundo melhor? Aí eu comecei a fazer trabalho de incentivo às mulheres. Criei o prêmio Carolina Bore na SBPC, faço programas, incentivo as meninas a fazerem ciência, porque não é fácil você destruir uma cultura milenar. E a cultura sempre foi muito machista, até porque dá para entender esse processo. Os homens que saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa. O meu caso, por exemplo, o meu avô, a minha avó, ela é uma descendente portuguesa, aqueles portugueses pobres que vieram para o Brasil no passado, e o meu avô era um marceneiro, talentoso, e com 45 anos ele faleceu, ele teve um infarto fulminante e a minha avó não trabalhava, porque as mulheres não trabalhavam, elas só cuidavam da casa. Como é que ela ia sustentar uma família? Então, tinha uma família muito rica, que gostava muito deles, deu uma casa para ela lá não era bem uma fazenda, um sítio, e ela ajudava algumas coisas, porque ela não sabia fazer absolutamente nada, a não ser cuidar da casa. Então, a gente vê um avanço enorme, mas esse avanço ainda é muito pequeno, mesmo que os índices hoje de mulheres e meninas na ciência, tanto na ONU quanto na Unesco, quanto no CNPq, então, estão muito similares, em alguns casos até passam um pouco, mas mulheres no topo da carreira ainda são minorias. Quando chega lá para ser presidente, é só olhar quantos presidentes do CNPq foram mulheres. Né? Quantos presidentes da República? Aí nós tivemos uma mulher e ela sofreu impeachment. Se ela podia até eu um dia desses falei, mesmo sendo do PT, se fosse homem, eu não acredito que ela tinha sofrido impeachment. Ela sofreu impeachment porque ela era mulher. Então, o mundo e o Brasil ainda tem esse olhar muito arraigado à tradição, que já mudou bastante, mas no topo da carreira precisamos ainda contar com homens que têm essa cabeça aberta, que são muitos, eu conheço vários, e trabalhar juntos. Nós só vamos mudar o planeta, principalmente
fala-se tanto dos ODS para serem alcançados até 2030, que eu acho que não vamos alcançá-los, mas todos eles são vitais para a melhoria da vida humana na Terra. Porém, a vida humana na Terra só será melhor quando homens e mulheres de mãos dadas trabalharem juntos, porque somos todos humanos. Então, é a forma mais inteligente de ser desenvolvido é homem e mulher trabalhar juntos por um mundo melhor. Não tenho dúvida, Vanderlan. Vanderlan, a gente está acabando a conversa aqui, a gente é uma conversa curta. Ok. Eu queria convidar todo mundo a ler o livro da Vanderlan para conhecer esse momento da ciência brasileira, o papel da Vanderlan. Tem mais de 300 artigos publicados, mas eu acho que não é um livro só para os químicos, né? Eu acho que é um livro para todo mundo que está na universidade, para entender melhor o sistema universitário, as dificuldades que se colocam para mulheres, para nordestinas como você, que se tornaram referência, não só na Unesp, né, onde você fez a sua carreira, mas se tornaram uma referência mundial. Então, o convite para ler o livro está aí, ele está disponível no site da Alameda, mas tem um lançamento. Onde que é o lançamento, Vanderlan? Então, o lançamento do livro será amanhã, às 18h30, no Astor, que é um bar-restaurante na Vila Madalena. Eu acho que foi escolhido até porque eu frequento muito esse local com meus netinhos. Fica perto de casa, é um restaurante. Os meus netos adoram comer com a vovó. Então, é uma forma, eu acho que foi nesse sentido que a editora escolheu esse local. E eu fiquei feliz porque é um local, espero que tenha várias pessoas amanhã presentes. E eu fiquei muito feliz com essa ideia da Dinane escrever sobre a minha biografia, porque a minha biografia, na realidade, é a vida de muitas mulheres deste país continental, que saíram das suas localidades, das suas cidades, do seu convívio familiar, para serem profissionais, para estudarem, para serem mais qualificadas, e isso é importante. Eu acho que se a Vanderlan chegou onde eu cheguei, porque eu sou muito ousada, não foi simples. Não foi fácil. Não foi fácil, mas eu hoje realmente sou reconhecida no mundo inteiro. Eu faço parte dos 2% dos brasileiros que estão na lista dos melhores do mundo. Foi muito trabalho, mas tem muitas mulheres brilhantes nesse país, muitas jovens brilhantes, que podem ser pessoas muito, mas muito bem-sucedidas profissionalmente. Então, esse eu acho que será a minha maior satisfação e a maior alegria desta cientista, desta professora, desta senhora já idosa, é ver muitas e muitas mulheres deste país continental bem-sucedidas, contribuindo para o nosso desenvolvimento social, né? Que o desenvolvimento social vem do conhecimento e vem da melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Então tá certo, eu vou reforçar o convite, é no Bar Astor, a partir das 18h30, na terça-feira, dia 3 de junho. Se você estiver vendo esse programa no dia 3, é hoje. Se estiver vendo na segunda-feira, é ontem. É amanhã, digo. Amanhã. Então, terça-feira, dia 3 de junho. Não percam. Muito obrigado por essa entrevista, Vanderlan. E espero que sua história seja muito conhecida, porque, de fato, ela é muito importante para a ciência brasileira. Obrigado. Eu é que agradeço, Haroldo. Muito obrigada. Eu também torço muito. Vamos torcer juntos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço.